Boa noite, começa aqui o nosso controle remoto de hoje. Vamos arrumar um pouquinho aqui o som, vamos ver se está tudo certo, está tudo modulando, tudo perfeito. Podemos começar. Evandro Baron e Marcelo Fernandes, tudo bom? Tudo perfeito. Estamos com hoje devidamente empipocados. Hoje não é cerveja. Hoje é um suquinho de chá verde, né? Para emagrecer um pouquinho, né? Para emagrecer e tal. Depois daqui vamos dar uma caminhada, pelo menos eu, não sei se tu. Não, já tô com a companhia devidamente escalada para... Também, patroa tá lá embaixo. Que coisa horrorosa chamar a mulher de patroa, né, cara? Coisa de gaúcho, né, cara? É, né? Bom, é um péssimo hábito. Para quem nunca viu o programa, falei que nem o Lula agora, né? Para quem nunca viu, né? Para quem nunca assistiu, o controle remoto é assim, ó. O Evandro tá de controle na mão, olha aqui, ó. Tá na ali mão. o controle na mão, televisão ali, vários canais, a gente aqui na frente falando mal da TV, falando bem também, e de tudo um pouco, né? Aliás, reclamações de que a gente fugiu um pouco, né, da frente da televisão, né? É verdade, mas assim, ó, eu acho que o que vale mesmo é a gente conversar, porque olha só o sujeito tirando a roupa lá, né? E tem outro detalhe, eu me lembro do Newton Zambuja, que está em Porto Alegre, vai vir para cá na Páscoa, vai vir até aqui falar com a gente. O Newton muito real sempre, né? Muito firme nas coisas, diz assim, e se não gostou, troca de canal. Pronto. Não estamos aqui para agradar ninguém, né? Mas na verdade a gente não está. Quem está acompanhando o programa com a gente não tá num canal, na verdade. Ele está na internet, na rádio web, não tem um canal. Então o canal, na verdade, está ali. E o controle dos canais está aqui. Posso te passar também, não faço questão de segurar. E o nosso espectador ou espectadora está com o mouse na mão, né? Se ela quiser também trocar de site, troca. E não são 500 canais, 200 canais, como a gente tem na TV a cabo aqui. São milhões. Trilhões, né, de gente por aí tentando fazer o que só nós conseguimos fazer, né? Esse negócio, essa bagunça bem organizada aqui, tudo bonitinho, olha ali, cenário e tal. Só nós aqui da Brasil. Bom, antes de mais nada, eu quero no ar aqui pedir uma prorrogação pro Evandro, que me trouxe aqui o livro do Barão Vermelho. Eu li pouco mais, não chega a metade. Mas porque eu estou degustando, saboreando, né? Muitas fotos. E eu digo mesmo em relação ao livro da Marina, que tu quase me matou de susto a última vez. Eu disse que tu dissesse que tinha dado o livro de presente, eu achei que tinha sido meu. Um belo presente, na verdade. Tá. Mas não foi o teu. Não, mas não foi o meu, tu compraste. Tá? Mas então tá aqui, ó, o Barão Vermelho, porque a gente é assim, recomendo, uma delícia o livro. Agora, é para ler assim, né? É meio poeta também, né? Tá certo? Esse da Marina também. Ler tomando um esquinho e tal, né? Boa companhia, tá certo? Sem estresse. Não leia isso aqui na frente da televisão, por exemplo. Distrai muito, né? A leitura, não curte o livro. A leitura na frente da televisão mas tem algumas as leituras assim que tu fica meio que dividindo, né? Enfim. Mas esse aqui eu não recomendo, porque isso aqui requer uma coisa de poema no ar e tal, né? Quem viveu os anos 80 se vê dentro do livro, né? Porque a gente assim, o Ezequiel dá um banho. Bom, pay-per-view não, né? Tu que estás Vamos de... Eu sempre que pego esse controle eu boto no 555, já vou pro HD, né? Que é o Discovery. Dali pra frente e pra trás a gente já fica nos HD aqui. Posso te fazer uma pergunta, Marcelo? Por que tu colocasse aquelas duas, a Torre Eiffel e a outra lá? Olha, na verdade eu não tinha onde botar. Não sei esses se dias. Estão vendo, tá enquadrado. Aquela Torre Eiffel ali, eu fazia horas que eu estava namorando ela. Ela tem de vários tamanhos, né?
E eu tinha uma adoração para ter uma Torre Eiffel daquelas ali. E dia desses, eu fiz o Navitrol aqui, e enquadrei o toca-disco aqui, dei um close nele aqui com a alta câmera. E aí eu olhei aquele negócio ali, sem nada em cima e tal. Eu disse, vou botar a Torre Eiffel aqui para dar uma ilustrada, né? E essa imagem aqui, essa coitada dessa é uma negra fazendo meditação. Eu comprei inspirada no selfie, que é feito aqui, eu e o Mário Xavier, né? Programa de autoconhecimento e tal. E eu comprei isso pensando mas o Mário deu uma esculhambada na escultura? Não, Mário, me perdoa, não é esculhambada assim. Ele disse, não, isso aí não é exatamente. Tá? E me deu uma tremenda explicação de que isso, na verdade, é uma vulgarização do gesto da meditação e tal. E todo mundo acha que é assim e tal. E ele achou que não era muito próprio o programa. E aí eu encostei a coitada da estátua e disse, mas não tem onde botar essa estátua, eu acho ela tão bonita, né? E, enfim, ficou ali. Então o Mário condenou Não é que condenou, não quero ser exagerado, mas ele não achou muito próprio pro selfie, por exemplo, né? Até sabe que o selfie, o primeiro nome do selfie era esotérico, o nome do programa. E o Mário me fez uma consideração que eu achei muito interessante. Ele disse que o nome esotérico a gente usa inclusive mal, né? Tem o exotérico e exotérico, né? Com X e com S. E as pessoas às vezes nem sabem disso. E o nome esotérico, ele foi muito vulgarizado, usado de qualquer jeito, né? De qualquer forma. De uma forma, às vezes, até um pouco rude, sem muito estudo, muita explicação, né? E o Mário achou que não era um nome adequado para isso, o esotérico. Ele chegou a ser, no início, ser conhecido? Não, ele não. Quando a gente estava pensando no programa, eu cheguei a fazer uma logomarca e tal do esotérico, né? E o Mário achou que não era legal, não era próprio o nome era muito estreito para aquilo que a gente estava pretendendo fazer. E aí começamos a falar e autoconhecimento, e auto, selfie, né? Ele é um selfie, eu digo selfie, né? Selfie. E aí o nome encaixou como selfie, né? Mas o Mário é muito cuidadoso nessas coisas, né? A gente fez 2 programas aqui, inclusive falando da imagem do Buda, e a gente não conhece o Buda, a gente acha que o Buda é gordo, né? O Buda nunca foi gordo. O Siddhartha Gautama. O Buda nosso aqui, que chegou para nós aqui, virou um Buda gordo, sorridente, alegre, né? Para tu colocar embaixo do dinheiro embaixo e atrair... felicidade, tem a ver com as crianças, alegria e tal. Mas na verdade o Buda primeiro que o Buda não tem a aparência, nunca teve a aparência daquele Buda que a gente conhece, né? O Buda era indiano, né? E o indiano não é daquele Buda ali, né? E o Buda, na verdade eu tenho uma imagem do Buda que está lá embaixo, eu trouxe até para o programa, para o Mário explicar. O Buda real. Branco. Não, aquele não é o Buda. Aquele é o Buda ocidental, aquele branco ali, aquele senhor gordinho e tal, né? Com barriga. Ele até explicou que a barriga tem a intenção de dizer que a barriga, o ventre, né? Essa forma de se sentar e coloca a barriga grande, né? Como um centro de gravidade, né? E o ventre do corpo humano, né? E ali se concentra toda a energia e tal. Mas na verdade a figura humana, a pessoa do Buda não era gordo daquele jeito ali, né? E nem as orelhas compridas também, né? Que dão a ideia de ouvir mais, né? Mas o Buda não tinha essa orelha grande, né? É tudo um simbolismo, né? Mas na verdade o Buda mesmo é o que a gente chama. Eu até apresentei eu tenho em casa aqui essa imagem e sempre achei que era uma outra coisa. Agora não vou saber te dizer. Mas aquilo é Buda. Aquilo é o Buda. É o Buda mais magrinho. Eu tenho ele lá. Eu acho que outro programa eu posso trazer aqui para mostrar para vocês. O Mário até deu uma explicação de item por item, né? O que quer dizer a vestimenta dele, a posição dele, a posição ereta, né? Sentado com as pernas e tal. Mas o Mário é muito cuidadoso com essas coisas, né? E isso tem tudo um simbolismo mesmo, né? E a gente, por ignorância,
a gente acaba botando tudo numa panela só, achando que é tudo, né? Tudo é místico, é esotérico e tal. E não é bem assim, né? As coisas não... A tendência da gente a pasteurizar a informação, né? Isso é uma coisa muito... Aí, a televisão é que contribui muito para isso. Né? Nós ocidentais fizemos muito isso, né? Os orientais são mais cuidadosos com essas coisas, né? Isso é coisa muito séria que a gente banaliza e pasteuriza rapidinho, né? Transforma em chaveirinho, né? Para vender e passador de livro. É um negócio complicado, né? Às vezes. Tu gosta desse canal aí? Cara, eu vou te dizer uma coisa, o Space HD, o Space na verdade eu não sei se é um canal de... Canal de filme, né? Mas eu não sei se é um canal de filmes de ficção científica. Não, é um canal de filme ruim. Aliás, ontem eu nunca consegui ver um filme bom desse canal aí. Ontem eu vi um filme que tu deves vê-lo, recomendo ao pessoal que não viu ainda, que pegue na locadora, que já chegou na locadora. Bom de filme, hein? Vamos ver. É o Gravidade. Já vi. E ainda tive o privilégio de ver em 3D. 3D? Pô, 3D deve ter sido... Meu Deus do céu, é muito bom. Vou te dizer um negócio. Um detalhe, né? Já sei o que tu vai falar. A nossa amiga, já sei o que tu vai falar. A Sandra Bullock. Aquela mulher envelhece e fica cada vez mais bonita. Mas teve um detalhe, não sei se tu notasse. Atenção, pessoal. Sandra Bullock, né? Bullock. A Sandra Bullock tem uma hora que ela entra na cabine numa... Como é que é o nome daquilo? Uma espaçonave, né? É isso. Válvula de escape, cápsula de escape, mas né? ela voltar para a Terra. Ela tira aquela roupa de astronauta, se livra daquela roupa de astronauta, maravilhosamente, né? Sem gravidade. Vocês imaginam o que é uma mulher, a Sandra Bullock, tirando a roupa sem gravidade? Uma coisa... Nada cai, né? Bom, caiu aqui no troço, e aí aparece ela, vamos dizer assim, de lado, né? Bem de lado, assim, na lateral dela, assim, as pernas maravilhosas, né? Definida e tal. Só que aí, não sei se tu notaste isso, aparece depois ela se vira e tal, aquele negócio devagarinho, né? Aí ela se vira de costas. E aí somem as pernas, aquelas pernas definidas e tal, uns gambitinhos. Tu não notaste isso? Eles não usaram o Photoshop, então. Fiz umas perninhas, certo, eles não usaram o Photoshop. Só que eu fiquei deprimido com aquilo, rapaz. Não, mas é outra mulher, eu acho que é... Era um dublê de corpo. Um dublê, mano. Dublê de ela corpo. De lado, era linda, com uma perna bonita, uma perna de atleta parecia. Até passando no meio do ponto, assim, achei meio musculosa até. E aí vira de costas, assim, pra gente dar uma olhada melhor e tal, né? Aí uns gambitinhos, parece um alicate, assim, né? Um negócio meio... Mas lindo o filme, né? O filme é lindo. É uma aventura pra viver, né? Agora tem um detalhe, né? Terminou o filme, eu disse pra minha esposa, né? Nós estávamos vendo juntos o filme. Terminou o filme e disse, vem cá, tudo bem, o filme é ótimo, né? Agora, cá entre nós aqui, um filmezinho com orçamento pequeno, né? O produtor contratou o George Clooney e a Sandra Bullock, terminou o dinheiro. Não quis contratar mais. Aí ele chegou pro produtor, pro roteirista e disse: pessoal, o negócio é o seguinte: vocês têm 2 atores, dos caras dos bons. É o George Clooney e a Bullock. Agora vocês se virem, não pode gastar muito. Mas sabes que não tem locação, não tem set de filmagem externa. Pois é, mas sabes que a NASA, isso eu vi depois das críticas que fizeram ao filme, depois da participação do filme no Oscar e tal, que ganhou vários Oscars. Não foi o melhor, mas ganhou 4 ou 5 Oscars e tal. Deve ter ganhado aqueles de efeitos, cenário, etc. E a NASA fez um elogio público ao filme. Reconhece que houve problemas técnicos, algumas coisas não aconteceriam. Os engenheiros da NASA devem ter dado gargalhadas, né, durante o filme, né, porque eles sabem melhor do que nós o que é o que não é ali, né. Mas que aquilo ali foi o Sandra Bullock e o George Clooney e um bom guri desse que sabe mexer com edição de imagem, e acabou o filme. Olha o David Scheidt aí. É o David Scheidt com os dois. Estúdio, né? Muita parede azul. Né? Pra quem não sabe, o filho do Marcelo parece o homem dos 7 instrumentos, né? Ele faz baixo, guitarra, bateria, voz. O que mais que ele faz? Todos os instrumentos que ele...
Quer dizer, ele conhece música, né? Na escassez de parceiro, ele tem um talento. E vai para esses softwares aí maravilhosos, né? Que fazem de tudo um pouco, mixa tudo, parece que os caras tá com uma orquestra, né? E esse Gravidade é a mesma coisa, cara. Não tem uma. Olha, a única cena é o final do filme que tem uma externa, né? Quando ela cai na água, né? Não é a única externa. Não faça um. Não conta o final, né? Não vou contar o final, mas só tem uma externa, viu, pessoal? Só uma! O resto é tudo estúdio. Spoiler, né? Aqueles parede azul, verde, né? Fazer chroma key pra todo lado. Né? Quem conhece sabe o que é chroma key, sabe o que eu tô falando, né? Chroma key, pra quem não sabe, é uma cor só do fundo do estúdio. E isso dá pra recortar o cara, botar o que quiser em volta, fazer aquelas maravilhas do Harry Potter. Aí só não manda os sujeitos ir pro estúdio com a tipo camisa azul, né? Isso aqui porque estraga o filme, né? Não daria. Acaba a imagem. Eu, por exemplo, estaria fora do Gravidade. Agora, e o machismo do George Clooney, né? Quando? Durante o filme, pô. Ele vai fazer os galanteios? O que é isso, cara, né? Depois, o cara tá morrendo. Tá morrendo. Não vou fazer spoiler de novo. Não vou ficar fazendo spoiler aqui, senão vou contar o filme todo. Apesar que a grana... Sabe que eu adoro fazer isso, mano? Sabe que eu sou desses caras que vão pra fila do cinema quando eu tô saindo do filme. Eu odeio que façam isso comigo, cara. Não, eu adoro fazer isso. Não, eu não gosto. Eu tô na praia, aquele filme, como é que é o nome do cavalo lá, não sei o quê. Aí eu faço isso e me mato rindo, né? Faço sacanagem, claro, né, pô? Eu não me lembro o nome do filme, mas é a história de um cavalo, que o cara perde o cavalo na guerra, leva o cavalo do cara. Sei. E aí, cara, a pessoa começou... É o tipo de cavalo... Filmes com cavalo eu adoro, cara. E a pessoa que começa a me contar, me falar do filme, começa a contar, cara, e não se segura. Não, eu sou compulsivo também. Eu tenho que parar. Eu na saída de cinema, eu passo pela fila e digo assim, ó, tu conta ele morre no final. Tu não é compulsivo. Não dá certo. Tu não é compulsivo, tu é sádico, cara. Tem gente que fica uma fera, me chama disso, me chama daquilo. E digo, morre no final, hein? Não adianta vocês torcendo que morre no final. Vai lá, faz um zapping aí. Vamos ver aqui, ó. Sony, TNT, Warner, Cartoon. Não, chega, eu já pararam. Chega, não. Coisa horrorosa. As crianças já cresceram. Meu Deus do céu. Não, e como são mal feitos esses filmes, né? Eu tenho visto bons filmes, viu? Isso aí é um canal, um horário só de clipe, né? Saúde por aí, Califórnia. Esse é um programa interessante, né? O Em Pauta, esse, eles colocam assuntos, a pauta é arte, botam, né? O pessoal, os correspondentes para trabalhar, né? Já que a gente tá falando de TV, do noticiário, eu até pensei que a Globo News estaria fazendo matéria agora mostrando sobre mas daqui a pouco já aparece o assunto, né? Daquele avião desaparecido lá com 250 e poucas pessoas. Na Malásia, né? Na Malásia. O que eu tenho visto nas redes sociais aí das pessoas falando sobre o desaparecimento do avião e falando sobre Triângulo das Bermudas, que é uma história de ficção, um livro, não sei se virou filme também, mas a brincadeira maior, a brincadeira sádica é de que eles estão na ilha de Lost, né? Foi o avião, né? É o avião do Lost, né? Tu já viu isso aí, que isso aí é areia? O cara faz areia sobre uma mesa de luz. Ele faz na hora os desenhos, ó. O cara tem que ser bom em desenho. E bom em sombra também, né? Que é uma das coisas mais difíceis de fazer. A sombra, né? Olha só, e a agilidade que ele tem que ter, ó. Ó, desfazendo agora. Ele faz coisas maravilhosas. Esse dia apareceu aí no programa
da tarde aí na Globo News aí. Aí, ó. Que loucura, cara. Agora, sabe qual é o grande filme? Pra quem olha, a gosta? lua e ela tá fazendo um cara subindo numa parede. Fazendo um rapel, né? Olha que perfeição. Sabe qual é um filme bom pra quem gosta de filme de ação? Esses dias eu tive quase um orgasmo, rapaz. Sabe que aqui em casa é o seguinte... Era de ação ou era... Não, vou te contar por quê. Aqui em casa é o seguinte, todo filme que tu dissesse que viu, o meu filho já disse, já vi. Pô, ele já viu todos os filmes, né? A impressão que me dá é que ele tá no set de filmagem e tal, né? Ele não consegue ver filme que ele já não tenha visto. Mas a minha filha também. Aí esses dias... assim. Esses dias veio aqui em casa, comeu um galetinho e tal. Eu assim, bem despretensiosamente, porque eu já sei que ele viu tudo, né? Tipo, pô, legal aquele filme do Schwarzenegger com o Stallone, né? Aí ele me olhou, ele disse, Mercenários? Eu disse, não, filme novo aí. Aí eu senti que ele não tinha visto. Aí ele disse, o pé fechou os olhos assim, disse, qual é que filme é esse aí? Eu disse, não, rapaz, o Stallone, os caras lá são... Ele é um empresário e ele é contratado para testar a segurança máxima dos presídios. E uma hora dessas não era de mentirinha, era de verdade. Que ele vai preso, né, como outros presos. E de lá ele sai da prisão para provar que ela não tem segurança máxima. O governo contrata ele para ele testar a segurança máxima dos presídios. E ele sai de todos os presídios, né? E quem é ele? É o Stallone. E aí, lá pelas tantas, ele é contratado por milhões de dólares, não sei o quê, uma penitenciária grande lá, privada. E só que não é de mentira. É de verdade. A prisão é de extrema segurança. E só tem inimigo lá dentro. E ele acha que ele tem uma hora que ele dá uma senha lá e os caras soltam ele, né? Se o troço tiver muito, né? E ele dá a senha e os dizem, não, aqui não tem esse negócio. Tá preso mesmo. O cara, né? E é um negócio cheio de segurança máxima e cheio de tecnologias, não sei o quê. E ele encontra lá dentro o Schwarzenegger. Eu não vou contar o filme aqui, tá? Mas o filme é inteligentíssimo. O roteiro do filme leva a gente... Filho ficou... Não, ele não viu o filme. O quê? Tu não viu esse filme? Não viu? Eu disse, não, para um pouquinho. Então eu vou te contar o filme. Eu disse, não, me conta. Não, vou contar. Hoje eu vou me vingar. De todas as inúmeras vezes. Então, porra, eu contei o final pra ele, né? Ele, não quero ouvir. Não, tu vais ouvir. Mas tu viste no cinema ou no... Vi na televisão. Comprei nesse negócio aí como é que chama? On Demand aí. Hoje o vídeo on demand. Se bem que o mesmo do on demand tá demorando pra vir, né? As coisas estão... Bota tu aí que eu não sei fazer, só minha mulher sabe. Ele tá aí pra comprar, só pro pessoal ver. Dá pra ver o trailer. Bota no on demand aí, vamos ver se tu sabe fazer isso. Eu não sei fazer nada disso aí. Minha mulher que compra. Mas ele tá... Agora não vou saber o nome do filme também, né? Mas pelo cartazinho que tem ali eu sei. Eu não me lembro mais qual é o... Não é o 100? Não. Acho que é o 200. Pô, tu sabe menos do que eu, pô. Eu fiz isso, lembra no último Aí programa? é música. Lembra eu me lembro. Por isso que eu te... te passei, pô. Não é o 100? Não. Bom, mas é isso, pessoal. É o Stallone e o Schwarzenegger. Surpreendente o final do filme, viu? Sabe aquele final de filme que o cara diz assim, mas não é possível, né? É bem assim que a gente fica. E tu alugasse aqui? Eu vi na televisão aqui. Agora eu não sei como é que é o negócio aí. E eu vi dia desse também um desenho animado que todo mundo deve ter visto aí, é o
Bom, é um que o cara é um bandido, mas é um bandido adorável, não sei o que adorável. Como é que é o nome dele? Pronto, não. Ah, tá aí, ó. Recomenda, vamos ver ali, ó. Não recomenda mesmo? Acho que é. Ou é lançamento? O Crow eu vi também, o Crow. Eu vi anteontem o Crow. Vê-se o Crow do... Tá ali, ó. Muito interessante. Ali, o Crow. Após não é aquela coisa, né? Mas é pra o cara rir um pouquinho. Muito interessante. Fazendo uma paródia do Clodovil? Não. É daquele... personagem que ele fazia na novela. Ele inclusive traz da novela alguns da própria novela. Muito interessante. Mas eu acho que não está no Recomenda, eu acho que está nos lançamentos. Olha só, o dia que durou 25 anos, entenda a influência do governo dos Estados 21 Unidos. anos, pô. 21 anos. Entenda a influência do governo dos Estados Unidos no golpe de Estado no Brasil em 64. Esse do lado ali eu também já vi, ó. Suspeitos? Não. Pra cima ali, do lado. Agora, do lado. Gravidade. Agora, pra cá. Esse. Jogos Vorazes. Esse aí é o segundo filme da série. Tinha Jogos Vorazes, e agora eu Em Chamas. Eu vi o primeiro. Esse é o segundo, é o último agora. A atriz é muito bonitinha. Muito interessante. E esse meio bobinho, viu? O fim do filme é completamente bobo. Esse O Conselho do Crime, eu quis, quando eu estava no cinema, eu pensei em assistir, mas acabei não indo. Mas eu acho que está em lançamentos, viu? Esse do Schwarzenegger que eu te falo. Como é que é o nome do filme? Eu não vou saber te dizer o nome do filme. Não sei. Eu sou ruim para essas coisas, eu não gravo. Mas tá em lançamentos. Não vai estar em Recomenda, não. Não tem lançamento. Não tem lançamento? Não. Clube, Kids, programas de TV, Now Cinema. Recomenda. Será que tá lá pra baixo? Ó, Jogos Vorazes. Crow. Dose dupla. Não é nenhum desses aí. Daqui a pouco a gente lá pra baixo. Hora de Fuga. Agentes do Além. E no carnaval? No carnaval eu fui brindado por um presente do Walter Souza, que me emprestou um DVD e a coleção completa da Pantera Cor-de-Rosa. No carnaval, aí tu ficasse... Fiquei no carnaval curtindo o Peter Sellers, né? Pantera Cor-de-Rosa, filme, né? E todos os desenhos da Pantera Cor-de-Rosa. Muito bom. Muito melhor do que de escola de samba, né? Esses negócios de escola. Eu já... Foi na avenida? Eu fui na... Meu carnaval durou exatamente uma tarde, uma noite e uma madrugada. Eu fui ao bloco dos jornalistas, o Pauta que Pariu, que estava muito bom, estava uma festa de amigos, jornalistas, mas que as pessoas levaram família, então um carnaval familiar, assim, lá no... Eu vi as fotos do... Eu acompanhei pelo Facebook umas fotos do Ricardo Medeiros. Isso, que ele postou várias fotos lá. E depois de lá, eu dei aquela volta na praça, que estava muito divertido também, mas estava muito cheio, né? Muita gente mesmo. Me perdi das pessoas que eu estava. E aí eu já estava me preparando em seguida para ir para a passarela, já era 10 horas da noite. Fui para a passarela do samba, assisti todos os desfiles das escolas. E 6 horas da manhã acabou, me recolhi. Deixa eu dizer uma coisa. Isso foi o meu carnaval. Muito bom, por sinal. Adorei. Tu dormiste pouco essa noite? Se eu dormi pouco? Dormi. Como é que sabe? Tu tá com cara de sono. E tu tá com cara de cansado. Mas tu sabe quem é que tu me lembrou? Quem? O Paulo Francis. Porque ele ficava com cara de sono? Assim? O jeito de... Ficar assim, meio... Assim. Mas eu não tô preocupado. Ele fumou um, sabe como é que é? Já dei uma bocejada aqui, não tô preocupado. Hoje tá uma merda. Ele disse isso, sabia? Disse isso.
Nelson Mota, a época do Nelson Mota, ele. O programa inteiro, o Paulo Francis com as mãos cruzadas na bancada, né? Com o braço assim, né? E Nelson Mota, o pessoal ali conversando. Daqui a pouco o Nelson, né? Muito amigo dele, disse: ô Paulo, pô, cara, tu não falasse nada no programa até agora. O que tá acontecendo? Aí a câmera fechou dele e ele disse assim: esse programa tá uma merda. Não precisou dizer mais nada, né? Eu me lembrei agora, tu tá com assim, o olho meio... Caindo. Mas eu tô bem. Não mas tô... ele vai ficar até o final do programa, viu? E também não é assim, eu dormi pouco, mas não tô morrendo. Sim, claro. Vamos sair daqui, vamos voltar. Vamos voltar pra... Tu que é bom nesse negócio aí, cara. Eu fiquei... Tu te acostumou com esse controle aí. Vamos sair daqui. Ah, é aí, ó. Exatamente. Ó. O Jornal Nacional. O navio! Nossa senhora. Olha lá, cara. Do Japão, cerca de 18 mil mortos e desaparecidos. E mais de 250 mil pessoas ainda não têm casa para morar. Os Yamada, além de terem a casa destruída, perderam 2 netos, isso aí foi naquela época, nora né? grávida, Será? e meses depois o filho, que não suportou tamanha tristeza. Para a senhora Hideko, de 64 anos, a salvação veio porque ela aprendeu com as amigas que fez aqui. Elas me ensinaram a abortar. Passei a sair de casa para ficar com elas. E foi isso que me ajudou. Não é uma coisa simples, né? Muda a vida de uma pessoa. É apenas um dos muitos que foram construídos. Eu tenho um amigo, grande amigo, Neste permanecem 30 que houve uma famílias, tragédia gente que se apega na vida a quem dele, nunca viu. morreu um filho, A lentidão do recomeço passou é sempre tema de conversa. tempão Na entrega de novas sem o que casas, fazer, na como recuperação fazer. da estrutura da cidade. E a mulher dele escola também. Que serviu de porto seguro para quem A mulher morava dele, na costa de Sendai, senhora já de idade, até hoje não voltou a aprendeu a funcionar. mexer no O Facebook, governo japonês admite, precisa ir mais rápido nesse se trabalho, recuperou. mas disse que agora que vão Está começar começando aparecer os a realmente a resultados viver, do que vem sendo está feito. fazendo fotos dos crochês que ela faz, fotografa, bota no Facebook, comprou um notebookzinho. E está voltando à vida, né? Conversando por conta de uma ferramentazinha, né? Reencontrando os amigos. Reencontrando as pessoas, né? Para esta comunidade e também para a própria família Yamada. No fim deste mês eles se mudam para uma casa nova. Esse repórter ele parece professor de matemática, né? Não parece professor de matemática? É o mesmo onde ficava a casa. Ele é todo certinho, falando assim. Há 6 gerações. Não me lembro o nome dele, Ele sabe? conta que a esposa tinha dúvidas, mas já aceitou retornar. A sensação de perda ainda é muito grande. A vida não será a mesma. O japonês é um povo engraçado, né? Vê que ele está falando de tragédia, mas tem um sorriso no rosto, né? Até que agora ele tem motivo para sorrir. Eles estão... Olha só que absurdo isso, cara. Mas vão enfrentar. Cantando, ó. A esposa do meu filho, do David, é olho puxado assim. Coreana, ela é filipina. Consórcios responsáveis pelas construções das hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, em Rondônia, prestem assistência. Então, o que tu achaste do Dia da Mulher? As duas mulheres apresentando o Jornal Nacional. Eu não vi o Jornal Nacional. Ah, não viu? Não vi. É a Sandra Ayenberg, que é o Annenberg, junto com a Patrícia, né? As duas mulheres, né? Eu acho a Patrícia Poeta bonita, entendeu? Uma boa apresentadora, mas eu não... Só que eu vou te dizer, a Patrícia Poeta, ela me tira a atenção. Vão receber o auxílio as famílias situadas muito bonita. O consórcio da usina ela de é muito charme, né? É que nem aquela Ticiane do Jornal da Bandeirantes. Isso que a gente comentou aqui várias vezes. E a Patrícia Poeta tem um sorriso angelical, né? Parece que nenhuma notícia ruim fica... E que também tem oferecido ajuda. Ela tenta fazer uma cara séria, mas não ela passa. É poeta, né? A Patrícia Poeta, olha aí, ó. É angelical, né? O rosto angelical, né? E a... Como é que é o nome da... Bernardes? Fátima Bernardes? Ela é meio feinha, né?
Vou te dizer uma Nunca coisa. ninguém acertou o cabelo dela. Vou te contar uma história aqui em relação a Fátima Bernardes e ao William Bonner. Eu fui aluno do Nilson. Agora me deu um branco, como era o nome dele? Professor de jornalismo aposentado aí. O Lages. Nilson Lage. Nilson Lage. Que é uma grande figura, né? Que é uma grande figura, uma sumidade. E ele, a formação dele ele se formou. Ele é carioca, né? Ele é carioca. Ele se formou médico e depois ele foi pro jornalismo. Eu sigo ele no Twitter. É uma sumidade. É a cabeça, né? Estudioso do jornalismo, né? Então. E ele me disse que ele foi professor dos dois do Rio de Janeiro. Tanto do William quanto da Fátima. Eles já namoravam. O William Bonner e a Fátima Bernardes namoravam, eu acho que já começaram a namorar na faculdade. E aí ele me contou uma história que eu achei curiosa. Ele me disse que isso na opinião dele, né? Mas assim, ó, ele pelo fato de ter dado aula para os dois e ter acompanhado o início da carreira dos dois, e hoje via os dois no Jornal Nacional e tal, ele me disse que a Fátima Bernardes é muito mais jornalista do que o William Bonner. É muito mais. Mas ela, por uma questão de lealdade ao marido, né? Pelo fato dos dois serem casados. De respeitar isso. A hierarquia dentro da empresa, talvez. Dentro da empresa, ela nunca quis assim, se impor, se sobrepor ao fazer sombra mas é que ela é muito mais repórter, muito mais jornalista. Já me disseram que o William Bonner ele é muito ranzinza, né? Muito ruinzinho assim, com os colegas em redação, né? Muito exigente, passando um pouco da conta, assim. Né? Nós comentamos aquele dia, lembra da história do Evaristo, né? Que tu fizesse uma análise, não sei se vocês lembram. Foi aquele programa da repórter que travou, engasgou na sigla lá, né? O Evaristo pegou meio pesado com ela, né? Quando tu souberes apurado direitinho, tu voltas e tal. Agora, eles tiveram momentos assim interessantes, né? Eu acho até hoje muito bonito, tá no YouTube, de vez em quando eu dou uma olhadinha. Aquela história da Copa do Mundo, né? O William Bonner no Brasil e a Fátima Bernardes em Paris, eu acho. E ele fazendo matérias da Copa do Mundo e tal. E ele sempre dizia assim: Fátima, onde é que você está, Fátima? Né? E se tratando de marido e mulher, longe um do outro, né? Continente e tal. Com saudades e tal, né? É um negócio que pra gente que é latino. Mas sabe que não foi a primeira experiência tão romântico, né? Não foi a primeira experiência de casal ouvinte na... tinha o Eliakim Araújo e a... Como é o nome da esposa dele? Leilane... Não, Leila... Leila alguma coisa. Leila não sei o quê. Casal... Não era muito casal 20, né? Casal 50. 40 no máximo. Mas mesmo o William Bonner e a Fátima Bernardes também nunca foram casal 20, né? Era um casal 30. O Bonner, aquela mecha branca do Bonner agora, tá aumentando, né? Agora, né? Já tá bem considerado. Mas já era um casal 30. Bom, não, mas na verdade, assim, ó, isso é uma baita bobagem, né? Completamente, né? Se vê o padrão dos apresentadores americanos, são velhos, cabelo branco. Eu, por exemplo, eu sou fã, adoro o Boris Casoy e o Boechat, eu adoro os dois. Aliás, o Boris Casoy eu tenho um carinho por ele, assim. Ele é um tio avô, né? Contando as coisas pra gente, né? O que aconteceu? Só se queimou naquela época que ele falou dos garis lá. Bom, mas aí é um deslize. E ele também não quis dizer. Depois ele tentou explicar, ficou pior ainda, né? Mas, por exemplo, tá no YouTube aí. Tem um dia aí que ele espirrou no ar. Tu soubesse desse dia? Não. Foi engraçadíssimo. Pra mim ele me ganhou com aquilo, mais ainda. Ele tava lendo a notícia. Aí deu um ataque de... E o Boris Casoy não espirra assim, rapidinho, né? Ele dá um espirro de avô. De vovô, né? Ele faz assim... Sabe aquele espirro tradicionalíssimo? Dá um susto, ele vai indo, né? Cria, né?
Aí ele olhou pra câmera e disse assim, nós jornalistas também ficamos doentes. Desculpe. Sensacional, né, cara? Humanizou, né? O espirro e tal. Eu me senti em casa, na sala. Tu visse ao vivo? Eu vi ao vivo. Ele tá no YouTube. Depois teve uma mosca, né? Tem o choque do lazer, né? Tem uma mosca no estúdio. Tem o choque do lazer. Aquela foi horrível. O choque do lazer virou até fizeram montagens e tal, né? Aquela foi horrível mesmo. Pra quem não viu, Lancia Martins, no Jornal do Almoço, foi a festa da uva, né? A abertura da festa da uva. Ele meteu a mão numa uva pra mostrar não sei lá o que da uva e estava eletrificado aquilo. Ele meteu, levou um choque e caiu de maduro, né? Ai, Ploft. E aí voltou pro estúdio, né? E ninguém sabia o que fazer, né? Foi mais ou menos como o desmaio do Batista, né? O desmaio do Batista virou hit na Sport TV, né? Foi no Sport TV aquilo, né? Foi. Transmitindo um jogo a 50, 60 graus dentro da cabine de transmissão. Gravata. Estava de gravata. Não, acho que não. Ele apresentava de camiseta, mas ele só virou os olhinhos assim. Olha o picolé de chuchu. Esse é um picolé de chuchu, literalmente. Isso é uma grande mala, né? Vou te contar, o povo vota de umas coisas, né? Bom, tem coisas piores, né? Mas ela é linda, né? Né? E tu vê que não tem segredo nenhum, né? Não tem muita maquiagem, cabelo simplesmente penteado, né? Não tem muito batom. O Ministério Público Estadual enviou uma equipe à delegacia. A Secretaria de Justiça e Cidadania declarou que um detento foi solto hoje à tarde. E o cabelão. Uma fada, né? Podia ser fada. Para presídios do Estado. A Secretaria não se manifestou sobre as condições das mulheres no governo. É uma pintura no olho, no lábio, um pouquinho. Pelo Jornal Nacional, olha a mecha PMs sendo intimidados e agredidos. Já não é mais uma mecha aquilo? Na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança, é uma nova estratégia dos traficantes para desestabilizar. Sabe que outra coisa que eu fico olhando? É para aquela turma lá na redação. Eu fico olhando para os caras na redação. Para ver o que eles vão fazer. Para ver o que eles estão fazendo. Cara, na maioria das vezes não estão fazendo nada. Hoje, na hora do Jornal Nacional. É figuração. Eles pagam hora extra pro pessoal ficar ali só andando para lá e para cá. Só figuração. Olha lá, a polícia. Não reagiu à prisão. Investigações feitas pela Delegacia da Polícia Civil, criada na Rocinha no fim do ano passado, revelam, segundo a polícia, uma estratégia dos traficantes. Vocês vão ver imagens das câmeras de monitoramento da UPP que, de acordo com a polícia, mostram prestadores de serviço do tráfico, homens que agem sem fuzis ou pistolas e têm o objetivo de atrapalhar o trabalho da PM. O flagrante foi feito no dia 25 de dezembro do ano passado. Depois da apreensão de uma mochila com armas e drogas, uma equipe da Polícia Militar é cercada por vários homens. Há muita discussão, mas os PMs não reagem. Um homem joga 2 tijolos no carro da UPP. Em seguida, empurra e chuta um policial. O PM tenta prendê-lo, mas é contido por uma pessoa. Este rapaz de camisa verde escura atinge o carro com uma pá de lixo. São 8 golpes que quebram os vidros traseiro e lateral. Este outro bate na viatura com um cabo de vassoura. E mais tijolos acertam o carro. O policial ele precisa realmente ter uma tolerância acima do normal para exatamente lidar com esse tipo de situação técnica. Esses elementos são criminosos, que têm um nítido objetivo de desestabilizar a atuação policial, enfraquecer a atuação policial preventiva na comunidade e causar a desordem. A polícia conseguiu identificar 4 homens que, segundo o delegado, participaram do quebra-quebra. Alex Duarte Monteiro, 21 anos. Cleiton Vieira Alves, de 25. Foi ele quem jogou tijolos na viatura e agrediu um dos PMs. Johnny Moreira de Lima, 21 anos. É o rapaz que usou uma pá para destruir o carro. Leandro Oliveira Coelho tem 31 anos.
No início do tumulto, pois ele não tem tentou apelido. conter os ânimos, mas depois também quebrou um tijolo na viatura. O delegado informou que todos têm passagem pela polícia e vai pedir a prisão deles. Nós conseguimos identificar grande parte dos elementos e eu irei pedir a prisão desses criminosos pelo crime de associação para o tráfico. Diariamente, policiais da UPP da Rocinha trocam tiros com traficantes e moradores estão preocupados com o aumento da violência. A gente fica com medo, sim, como todo mundo, porque a gente não sabe o que pode acontecer. A qualquer hora, às vezes, você chega, tem tiroteio. O pessoal fala que tem segurança, a gente não vê. É o próprio povo brasileiro, né? A Rocinha pede a ajuda da população. Não há ação nenhuma que aconteça, né, nessas comunidades em processo de pacificação, inclusive aqui na Rocinha, que venha impedir o trabalho da Polícia Militar, que venha desmotivar o trabalho da Polícia Militar e que venha alterar qualquer tipo de planejamento. Pelo contrário, a gente, a partir desse soldado momento... ali, intimidado, né? É uma oportunidade de a gente pedir aos moradores que denunciem, que contribuam com o nosso trabalho diário aqui, para que a gente, no menor tempo possível, a gente consiga retirar esses marginais dessa comunidade, que é uma comunidade maravilhosa. E a situação é tensa neste momento no complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Moradores fizeram um protesto no fim da tarde. Algumas pessoas atiraram fogo em pneus. Depois bloquearam a estrada do Itararé com um caminhão-tanque. A polícia está no local. O protesto de moradores no fim da tarde foi por causa da prisão de 2 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Imagens de um cinegrafista amador mostram um momento em que uma grande confusão se formou no meio da rua. Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, PMs lançaram bombas de efeito moral e atiraram balas de borracha para dispersar a multidão depois que alguém atirou para o alto e fugiu. Meu Deus do céu. A cara do boi. O ex-ministro José Dirceu, condenado no PF, prestou depoimento hoje na investigação. O que será que eles botam José Dirceu colado numa matériazinha, hein? Eu acho assim, ó, eu acho que existe violência, existe tudo isso, sabe? Mas assim, ó, mas eu acho que a mídia exacerba tanto, entendeu? Dá tanto. Glamoriza, né? Não glamoriza, não é dizer que é boa, entendeu? Mas diz que ela. Não, glamoriza no sentido do, eu me lembro show assim, de imagens, né? Eu fui várias vezes que eu ia ao Rio, entendeu? Eu já entrava, chegava na cidade, descia com o cu na mão. Aí eu andava de madrugada no meio a pé, no centro da cidade, nunca aconteceu de vez em quando via um sujeito. De vez em quando tu larga umas boas aqui no programa, né? Uma vez tu largou o negócio do Viagra, os velhinhos ficaram de pau duro, sabiam o que fazer com ele. Agora tu largasse uma de cu na mão, fica imaginando como é que é um cara com o cu na mão. Tu não conhece essa expressão, cara? Não, eu conheço, mas ela é hilária, pô. É a mesma coisa do sujeito. Andando o sujeito foi morto, foi achado nu, morto a queima-roupa. Já viu essa? Cara nu, morto a queima-roupa. Mas eu vi nas redes sociais agora a manchete no carnaval, a manchete, acidente de carro, né? Acidente mata quatro pessoas e uma mulher. Foi. Eu vi no Twitter. Mas isso aconteceu aqui no Monte Verde, perto de casa. O sujeito foi preso, cumpriu pena, tudo. Foi uma colega nossa que entrevistou. E eu não vou dizer o nome aqui, porque não sei se ela permite que a gente divulgue isso. Não sei, foi um negócio. Deu cadeia, o cara foi preso. Houve um deslizamento de terra aqui. E aí, como é que foi o negócio aqui e tal? Disse, não, morreram 3 pessoas e um negão. Porra, rapaz, a família do. E ela botou isso no ar? Botou? Não, era ao vivo. Tu te lembra de uma época que a RBS tinha um furgão que dizia RBS Comunidade e entrava flashes? Sim. E era ao vivo aquilo. Não tinha como editar. E aí foi uma dessas vezes que desabou um morro aqui perto do Monte Verde. Morreu 3 pessoas e um negão. Saiu isso no ar. Os familiares desse cidadão aí que morreu entraram na justiça. Contra a EBET? Não, contra o sujeito que disse isso. E o cara foi preso, rapaz, cumpriu pena.
Por racismo? Por racismo. Poxa. Naquela época. Isso faz mais de 10 anos isso. Acho que uns 15 anos. Que loucura. E a televisão não foi responsabilizada porque era uma matéria ao vivo, né? Ela não foi, óbvio, essa matéria não foi utilizada no jornal mais tarde e tal. Né? Esse trecho, assim, desse jeito, né? Mas foi pro ar, né? Ó, estão atrás do avião que sumiu. Um avião que partiu de Kiev rumo a Simferopol teve que retornar. Numa cidade no sul da Rússia, Viktor Yanukovych reapareceu. No segundo pronunciamento, desde que foi deposto o mês passado, o ex-presidente disse que ainda é o líder legítimo e chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Uma declaração que não... Sabe que eu não acredito numa linha que esses caras dizem sobre assuntos como esse, assim. A gente nunca sabe o que é contra-informação, o que é que os Estados Unidos estão querendo que a gente pense. Tanto que eles não mantêm correspondentes nos locais. Os caras não falam do local, né? Eles falam em Londres, recebem das... ainda complicado. Mas assim, ó, a Globo ainda apesar que todo o discurso ideológico da emissora, é a que mais investe em colocar, ó, ela tá falando de Londres, ó. Essa Cecília Malan aí, ela é filha do... Será que é do Pedro Malan? Não sei. Sabe que o Pedro Malan era... parecida, inclusive, hein? O Pedro Malan foi ministro da Fazenda do Fernando Henrique. O Manteiga entrou no lugar dele. Isso. Na primeira eleição do... Não. Quem entrou no lugar dele foi o... Aquele que foi ministro da Fazenda, o Palocci. Estava com o primeiro nome dele na ponta da língua, mas não lembrei do sobrenome. Sabes o que a Dilma disse hoje do PMDB? Não. Lá no Chile. Ela disse que o PMDB só me traz alegrias. Só me traz alegrias? Qual é o motivo da... Não, isso é uma tremenda uma ironia, né? Isso aí já foi até um jargão humorístico na década de 60, no programa de humor aí, né? Que na verdade era o contrário. Eu não sei se ela não lembrou disso aí ou fez de propósito, né? Que é exatamente o contrário. Mas é o seguinte, ontem foi noticiado no Brasil inteiro aí que o PMDB está querendo mais cargos, mais ministérios, para poder... Dar mais espaço, para apoiar. Né? Para apoiar a Dilma. Tá fazendo aquele jogo horroroso, né? Que é uma vergonha e tal. E aí a Dilma ontem se reuniu com o PMDB, não conseguiu resolver o problema com o presidente da Câmara, né? E tá um bafafá aí. E ela interrompeu a reunião para poder... Alves, né? Ela interrompeu a reunião para poder ir para a posse da Bachelet, né? E agora vai voltar, né? Para continuar a reunião. Mas lá no Chile, perguntaram os correspondentes, né? E aí, presidente, a reunião com o PMDB, o que deu e tal? Ela disse, não, tá tudo bem, mas tudo bem como? E o PMDB não tá lhe incomodando? Eu disse, não, o PMDB só me traz alegrias. Ironia do caramba. Eu se sou do PMDB, eu ficava mais puto ainda, né? Continua a reunião amanhã. A posse foi hoje. Para quem vai assistir esse programa, né? Nós estamos falando da posse da presidente chilena, né? Que está voltando e tal. Depois de 4 anos no poder. Está retornando, né? Aliás, não sei se tu viu aí a solenidade, bonita a solenidade, hein? Quem entregou a faixa... Não vi. Quem entregou a faixa... Se fosse o presidente dos Estados Unidos, a gente sabe até o... Que roupa que ele foi, quantos passos deu e tal. Né? Mas a Bachelet recebeu a faixa presidencial da filha do Allende. Da Isabel Allende. A filha do Allende. Não foi da então presidente. Né? Uma festa bonita. Ela socialista, tudo a ver com Allende. Né? A volta socialista e tal. E duas informações aí para reforçar a ideia, porque quem assiste aqui a RDA Brasil já sabe. Mas entrevistei do Dia da Mulher, no sábado, dia 8 de março, entrevistei a ministra Ideli. E a propósito dela ser mulher e tal, né?
Bom, mas ela já adiantou o seguinte, que primeiro, não será candidata a deputada federal, porque andaram dizendo aí, né, que a solução para ela seria a Câmara Federal e tal. Não será. Não será o Senado também? Não será candidata a governo do Estado também. Então vai vingar a tese de ser candidata a senadora. Só que não há espaço para isso, né? Esse ano só elege um senador. E ela diz que não será adversária de palanque do governador do Estado, por conta do apoio que o Colombo está dando a Dilma. Então só resta uma posição para ele, é ser candidato ao Senado ao lado de Raimundo Colombo. Coligação do PT com o PSD e ela disse que, e com o PMDB. Ela admitiu isso. E ela admitiu, disse que o ideal seria isso. Agora, o problema é que a gente sabe que o Jorge Ponticelli está todo desenhado para ser o candidato ao Senado ali. Né? Mas essa semana, o Estadão até divulgou, de que há uma blitz do governo federal, Lula e Dilma, em cima dos prováveis candidatos do PT aos governos de estado, onde os atuais governadores apoiam a Dilma, no sentido de convencê-los a não serem candidatos. Isso inclui Santa Catarina, que é o Cláudio Vinhati. Sim. Ganhou da Ideli numa eleição aí, né? Olha aí. Comenta aqui. Acho que vai aparecer ela dizendo. Estabilidade lá na Venezuela. É isso que vai acontecer. Brasília teve hoje um dia quente na política por causa da tensão nas relações do governo com o PMDB, que é um dos principais partidos da base de apoio. O repórter Zileide Silva está na Câmara dos Deputados, onde o PMDB acabou de impor ao governo uma derrota importante, né, Zileide? Boa noite. Derrota do PMDB? É uma votação. Patrícia, boa noite a todos. A bancada do PMDB na Câmara aproveitou a votação de hoje para deixar clara a insatisfação com o governo por estar se sentindo deixada de lado na reforma ministerial. E com o apoio de outros partidos, derrotou o PT, que defendia a posição do governo. E assim foi criada uma comissão externa para acompanhar a investigação sobre denúncias de irregularidades na Petrobras. Com 267 votos a favor, um deles do PT, 28 contra e 15 abstenções. Agora os deputados pretendem ir para a Holanda para conversar com parlamentares e representantes da justiça daquele país e também com representantes da empresa SBM Offshore, acusada por um ex-empregado de ter pagado propina para funcionários da Petrobras para fechar contratos com a estatal. Ô, viagemzinha essa aí. A própria Petrobras abriu uma auditoria para investigar as denúncias. Bonner e Patrícia. Obrigada, Zileide, pelas suas informações. E olha, de outubro a janeiro deste ano... Pô, eles não botaram a Dilma falando, fazendo aquela ironia. Mas, se fosse verdade isso, né? Investigação e tal, amanhã vão acertar tudo e vai sobrar só a viagem para a Holanda. Essa eles não vão deixar de fazer. Pode ter certeza disso. Estão entre os autos de infração. A Petrobras afirmou que já recorreu das multas. E a Receita Federal... E outra coisa importante aí, que de vez em quando a gente ouve por aí, a Ideli deixou claro aqui, sem dúvida, que o Lula não será candidato em hipótese alguma. Que a gente vê de vez em quando, né? Que ele voltaria. Voltaria e tal, porque a Dilma não anda meio boa das pernas nas pesquisas, né? Às vezes. E ela disse, não há a menor chance disso acontecer. O Lula está mergulhado na campanha da Dilma. Aí ela diz assim, agora em 2018 é diferente, né? Então meio que confirmou essa intenção do Lula de voltar em 2018. Aí eu vou te contar um negócio, né? Aí fica mais de uma década o PT no poder, né? Já está, na verdade, há 8 do Lula, mais 12. Vai fazer agora. Né? Vai fazer 12. Mais de 2 décadas. 2 décadas. Não, mesmo assim vai dar 18. Se ela se reeleger, dá 18. Mas se o Lula se elege, aí vem a reeleição do Lula, né? Aí acabou-se, né? Nós já morremos também, eu acho. Não, mas o Lula morre antes. Não sei, se o Lula der uma de Sarney. Já te contei do Twitter, né? Tua guria disse.
Tancredo, não sei o que de câncer foi. Não sei o que foi. Mas e o Sarney, hein? Nem resfriado. Agora sabe que o Sarney tá bem velhinho, viu? Eu estive em Brasília uns 3 meses atrás. Estive no plenário do Senado. Pô, ele tá se arrastando. Ele tá numa fragilidade. A gente vê assim, ó. Ele tá um ectoplasma dele mesmo. Ele tá assim que é um senador gosto. Um ectoplasma dele mesmo. Ele anda assim, aproveitando os ventos, assim, né? Tá bem fragilizado. Tem aquela música do Arnaldo Antunes, né? Saiba, todo mundo vai morrer. Todos nós. Inclusive eu e você. Mas a gente aqui... Tu tá querendo terminar o programa, é isso? Não. Eu acho que na verdade a gente aqui no Ocidente, a gente não se relaciona bem com a finitude, entendeu? Com a morte. E, não aceita. Pô, apagou tudo aqui, rapaz. Acho que nós estamos falando para as paredes. Não. Acendeu agora. Estamos a 1 hora e 1 minuto. Fechou. Nós vamos terminar com essa tua frase enigmática do Arnaldo Antunes. Todo mundo, como é que é? Saiba, todo mundo vai morrer. Não, olha pra câmera lá pra dizer pro pessoal lá. Saiba, todo mundo vai morrer. Inclusive eu e você. Pô, não é verdade? Nós dois e vocês todos aí. Vamos atirar isso pra internet. Mas tem uma mais leve, mais engraçada do que essa. Uma constatação, essa do Arnaldo Antunes, que é o novo rei do Iê, grande compositor. Mas tem uma frase que é mais profunda, mais leve e mais bem-humorada. Tá, vamos lá. Que na vida tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Muito bom, hein? Tudo é passageiro. Profundo isso, hein? Menos o motorista e o cobrador. Poxa vida. Bom, tá aí, pessoal. Foi o nosso controle remoto de hoje. Com essa do Evandro. Dizendo bobagem para encerrar. Desejando uma boa noite para todo mundo. Nem temos de terminar a pipoca. Não, sobrou um pouquinho aqui, mas é que nós vamos caminhar, né? Então, barriga cheia para caminhar não dá, né? Vai ter chuva? Tá chovendo ou não? Não. Pô, já 2 dias. 24 graus e a chuva parou. Já faz 2 dias que a gente caminha, na volta da caminhada começa a chover. Aí corre pro carro. Dá aquela corridinha final, né? O sprint final. Tá bom, pessoal? Foi um prazer novamente por aqui. Espero ter feito aí um bom entretenimento para todos. O programa é doido assim, viu? Voltamos numa próxima. Dá um tchau pro pessoal. Eu um pouquinho menos sonado na próxima. Vou prometer que vou. Paulo Francis. Quem dera, Marcelo. Quem dera. Paulo Francis. Sabe que Paulo Francis, a outra sonado era engraçado. A outra do Paulo Francis, os caras condenando a maconha, os tóxicos e tal, né, no Manhattan Connection, né? E o Paulo Francis quieto. Aí o Nelson Mota de novo, né, foi mexer com o Paulo e disse: ô Paulo, qual é a tua opinião? Mas eu não entendo, nenhum de vocês fumou maconha aqui. Quem é de vocês que não fumou maconha aqui? Esculhambou com todo mundo, né? Muito bem. Aliás, Paulo Francis fez aniversário agora aí aliás, mentira, não foi aniversário dele. Foi aniversário de criação do Manhattan Connection. Se não me engano, 30 anos do Manhattan Connection. E aí fizeram um remember de todas as personalidades que passaram por ali. E um deles, o Paulo Francis, que agora inclusive virou peça de... essa peça da Elis Regina, que foi escrita pelo Nelson Mota. Tá sabendo dessa peça? Não. Linda peça. É uma peça sobre a Elis Regina, sobre a vida da Elis Regina. Quem escreveu foi o Nelson Mota. E entre as coisas da vida da Elis Regina aparece o Paulo Francis, que falava muito mal dela, né? Falava? Falava muito mal dela, mas assim, é daquele jeito dele, né? Na verdade ele adorava
Elis Regina, né? O Nelson Motta diz, né, de uma forma muito bem-humorada e real, verdadeira, dizendo que o Paulo Francis só falava mal de quem ele adorava. De quem ele não gostava, ele não falava. Era o silêncio. Ignorava. E ele fazia muito assim com a Elis Regina, né? Mas ele adorava, ele disse que eu via em casa Elis Regina muitas vezes. E aparece um ator imitando o Paulo Francis. Esses dias ele foi no Manhattan Connection para lembrar o Paulo Francis, né? E brincou com o Caio Blinder, porque ele brigava muito com o Caio Blinder, né? Brigou e tal, foi bonita parte. A gente matou a saudade do Paulo Francis esses dias aí no Manhattan Connection. Bom, falamos um pouco demais até. Tchau, pessoal. Até a próxima. Este foi o Controle Remoto.